A nave desceu, aí tinha os seres, ele foi levado pra dentro da nave, foi feita experiência com ele, de tudo que é tipo que você pode imaginar. Amigavelmente, numa boa. Numa boa, mais ou menos. Ele tava com nunca medo. é na boa. Mas ele Nunca é foi na boa. capturado. Ele foi capturado. Vou contar a minha história aqui pra galera. É o seguinte, cara. Eu fui ufólogo durante um bom tempo aí. E uma vez lá morava em Uberlândia. O motorista de caminhão me chamou porque ele tinha uma história pra me contar. Aí eu fui lá na casa dele e tal. E aí ele começou a me contar, cara. Nessa época ele já era idoso e tal. Mas aí ele dirigia caminhão pra uma empresa lá de Uberlândia. Ele dirigia por Minas inteiro, tal, fazendo entrega. E um determinado dia, numa estrada lá de Minas, apareceu uma luz na frente do caminhão dele, que ele não sabia explicar o que era. E ele recebeu por mensagem, ele falava, né, por mensagem telepática, o seguinte: hoje nós não vamos fazer nada com você, mas no dia tal, do ano tal, nós vamos encontrar e aí nós vamos conversar. E isso era tipo 5 anos depois desse primeiro avistamento dele. Ele esqueceu esse negócio aí. Ficou meio esquecido. Foi passando o tempo, tá? Falou, não tem nada, tal. No dia tal, no ano tal, que foi falado pra ele, e no lugar certo, a nave desceu, cara. Entendeu? E aí ele começou a me contar. Aí a nave desceu, aí tinha os seres, ele foi levado pra dentro da nave, foi feita experiência com ele, de tudo que é tipo que você pode imaginar. Amigavelmente, numa boa. Numa boa, mais ou menos. Ele tava com nunca medo. é na boa. Mas ele Nunca é foi na boa. capturado. Ele Ele foi não capturado. foi encontrar Não. o alien. Não, ele não foi encontrar o alien. Tá. E ele não foi também de boa vontade, não. Ele foi capturado, foi levado pra Tá. dentro da nave, foi feito experimento com ele e tal. Liberaram ele. Quando liberaram ele, falou: ó, daqui tantos anos, no tal lugar, na tal hora, nós vamos te encontrar de novo. Isso aí persistiu durante vários anos da vida dele. Enquanto ele dirigia caminhão ali pelo interior de Minas, ele tinha um encontro, daí passava 3, 4 anos, tinha um outro encontro, e era sempre na data Por que ele certinha não avisava os outros? que eles falavam. Primeiro, cara, porque aí tem um grande problema em quem sofre com abdução e esse tipo de coisa, que é o estigma. Ele tinha medo dele falar na empresa e perder o emprego, os caras iam falar que ele era maluco, tal, assim. Então ele foi Por que guardando não chamou essa alguém história, pra ir cara. com ele, sem falar então? Então, mas aí não ia adiantar, entendeu? Por quê? Você vai entender por quê. Então ele encontrava com esses caras aí e tal. Na verdade, ele até chamou gente pra ir com ele em algumas viagens e não dava nada. E isso foi em Minas também? Tudo em Minas. Tudo em Minas. Tudo em Minas, Nessa tudo andando região de ali. Uberlândia ali? Tudo ali pelo Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Andando, sempre espaçado 2, 3 anos, 4 anos, tal. Não sei. Isso o cara me conta aí. Eu na casa dele. O cara já tava velhinho quando ele te contou. Sim, já tava velho. Já tava velho. E ele me contando, eu na casa dele, igual a gente tá aqui, ó, e ele me contando tudo e tal. E aí ele desenhou, ele fez desenho das coisas. Ó, a nave era assim, ó, desenhou em detalhe. O ser era desse jeito aqui. E o ser tinha essa roupa. Era tipo o que o ser? Na roupa. Cara, ele era um ser. Eu não pude ficar com os desenhos, porque ele rasgou tudo. Daqui a pouco eu vou contar por quê. Ele era tudo uns seres meio humanoides, assim, entendeu? Não parecia era nada... o Grey. Não era Grey, não era nada disso. Não parecia com isso. Não parecia, não tinha cabeção Tá bom, nem tá bom. nada. Ele falou só eles eram muito mais altos que a gente. Qual que é a raça dos Tinha uns alien altos? bração. Hã? Qual que é essa raça aí dos alien altão? Não tem raça, tem. cara. Não, mas eu tô zoando, pô. Então tá Aí, bom. e eram tudo. Era meio humanoide mesmo. Aí ele falava que tinha uma moça muito bonita, que é ela que levava ele pra nave e tal. Cara, foi contando tudo pra mim, desenhando tudo. De repente, cara, esse cara chega e fala assim: e agora acabou, cara. Foi algum desses aqui, né? Ah, cara, eu vou. Então, é porque ele era diferente. Ele era um humanoide, mas ele falava, ele era Deixa eu muito ver. alto, tinha o braço muito longo, entendeu? Mas ele falava que ele nunca via direito, porque tinha muita luz e via que parecia que tava num macacão, numa coisa assim, né? Mas aí, cara, o cara foi contando, foi desenhando e tal. E de repente, do nada, esse cara chega pra mim e fala assim, ó, e agora acabou, cara. Agora acabou? E agora eu não posso falar mais nada pra você. Eu falei, por quê? Porque eles estão aqui. E eles estão controlando tudo que eu posso falar e não posso falar pra você. E agora eles falaram que eu não posso, a partir de agora, falar mais nada. E é assim, cara, olha que doideira. E aí ele pegou os desenhos e Aí rasgou. eu tenho que rasgar tudo e tal, não sei o quê. Cara, aí entra nisso que o Edson fala mesmo.
por que que esse cara ia fazer isso? Ele ia mentir pra mim, cara, que era um adolescente ali perdido no interior de Minas. Ele já era senhor de idade, ele era semi-analfabeto. Mal ele conseguia escrever o nome dele, entendeu? Mas o desenho dele era perfeito, cara. Perfeito. O desenho era lindo, lindo. Só que ele não sabia desenhar. Ele sabia fazer aquilo ali. Ele sabia fazer aquilo ali, mas ele falava que ele fazia aquilo ali porque, na verdade, não era ele que estava fazendo. Entendeu? Eram os seres que estavam fazendo o desenho pra ele. Que doideira. Ah, doido, cara, é assim, de tudo que eu já fiz vigília, eu já levei gente pra fazer hipnose, já tudo tem explicação, tá tudo tranquilo. Esse senhor, cara, esse eu não sei o que é, cara. Esse eu não sei. Mas isso te impressionou, então? Esse, lógico que me impressionou. Tava eu na frente dele aqui, eu sozinho na casa dele. A casa dele, ele queria dinheiro? Então vamos lá, ele queria dinheiro? Não. Não queria. Porque senão ele não ia contar essa história pra mim. Queria história. Ficar famoso? Também não, porque eu não tinha nada. Ele queria mentir pra mim? Cara, por que ele vai quê? enganar Dá Um monte cara de X, né? detalhes, criar um uma cara história, X danada? Ele vai... Então, essa história, cara, de tudo que eu já li, pesquisei, essa é a única história que eu não tenho. E logo depois disso ele morreu também, entendeu? Ele já tava velho e tal, acabou que ele morreu, então não tem nem como voltar pra conversar com ele, cara. Mas é um negócio que isso aí me pega. Então, Isso é...